e sem a superficialidade de um programa só humorístico, né? Entendo. E tem gente que diz que o melhor modo de se atingir as pessoas é através do entretenimento, né? E você acha que com o programa CQC você consegue atingir um público maior ao se fazer críticas a pessoas ou instituições, ou você acha que o jornalismo tradicional ainda é o melhor jeito de se fazer isso? Hoje, o que aconteceu? Uma menina veio antes da apresentação e falou: Oscar, muito legal você aquecer, sabe por quê? Porque, além de eu dar risada, tem umas matérias que eu vejo que eu não entendo muito bem. Porque tem algumas coisas políticas e tal. E o que eu não entendo, eu me sinto tão por fora que eu vou na internet logo depois do programa e vou ver de quem eles estão falando, qual político que é e o que está acontecendo. Então, acho que a melhor forma de chegar mesmo, porque era uma menina devia ter uns 17 anos. E, cara, isso é demais. Uma pessoa se interessar por política com 17 anos, vendo um programa de humor, pô, isso é incrível, assim. Não tem... eu acho que é um veículo incrível. Entendo. E você acha que os recursos audiovisuais utilizados pelo seu programa e o tipo de humor que vocês usam influenciam a visão do público, assim, um preconceito sobre o assunto que vocês estão tratando, no caso de política até mesmo? Como assim? Assim, eu digo, por exemplo, vocês às vezes abordam, vocês entrevistam certas pessoas, mas vocês usam um tipo de humor diferente, né? Aquele humor meio sacana, entre aspas, né? Você acha que isso, às vezes, meio que barra o público a dar credibilidade ao seu programa, ou você acha que não? Você acha que o público leva de boa, aceita isso, até com o caso da menina que você falou? Não, acho que sim, acho que numa boa. Acho que eles vêm e eu acho que isso ajuda até a delinear um pouco o que é... Ajuda até a... É como se fosse uma lente de aumento um pouco no que está acontecendo ali, entendeu? Por exemplo, você coloca um político, você faz uma pergunta para o político: ah, você acha que não sei o que, de alguma coisa, sei lá, de roubar ou não roubar, ou você está errado ou não. E coloca, por exemplo, o nariz aumentando, entendeu? Você está sublinhando ali. O cara tá mentindo, cacete, entendeu? O cara tá... Se não for uma coisa muito pesada, é uma coisa leve. Ah, olha só, estão falando que o cara tá mentindo, entendeu? Então, acho Entendo, que... Claro. E você acha assim, é a última pergunta, que o episódio que vocês foram barrados no Congresso foi uma forma de censura à imprensa, ou você acha que não? Foi uma grandíssima discussão essa daí. Por quê? Porque falam que o programa é humorístico, então humoristas não têm direito a entrar no Congresso para fazer perguntas. Mas, na verdade, assim, a equipe do CQC é constituída de aproximadamente 50 pessoas. Dessas 50, 40 são jornalistas. 35, no mínimo, são jornalistas. Então, é um programa jornalístico. Não deixa de ser um programa jornalístico. Exatamente. Por exemplo, o Rafinha é jornalista e era o cara que foi fazer lá a matéria, entendeu? Então, qual o problema de entrar lá, entendeu? A grande questão é a forma como é feita a pergunta, entendeu? Se você... ver que a pessoa está fazendo uma pergunta e tem alguma coisa por trás que você não entende ou que você não sabe como você vai escapar, porque a questão é a seguinte: quando alguém vem dar uma entrevista, já tem uma série de uns hardwares que começam a funcionar e fala: bom, se ele perguntar isso eu vou responder isso, se ele perguntar aquilo eu vou responder desse jeito, já está tudo pré-formatado, assim, entendeu? Então, se você pergunta de um jeito que a pessoa não entende muito, a pessoa vai parar e talvez ela não queira nem responder, e se ela não querer, e antes de não querer responder, ela já quer que você fique longe. Não chegue perto de mim, entendeu? Então, talvez seja um argumento aí bem discutível, né? Eu acho que... É um assunto meio complexo mesmo, né? É complexo, e há mais coisas entre o céu e a terra que imagina a filosofia do Djavan. Nossa, que Oscar Filho aqui com filosofias, né? Não. Oscar Filho, muito obrigado pela sua participação com a SS Imprensa. Tenha uma boa noite, viu? Valeu, obrigado, gente. É Daniel Fernandes para a SS Imprensa. Bom, agora eu gostaria de abrir o debate aqui para os estudantes de jornalismo. Vocês acham que esses recursos, recursos gráficos até, por exemplo, do CQC, de aumenta o nariz quando o cara está falando, coloca o nariz de palhaço ou coloca uma lágrima, o Oscar Filho diz que ele sublinha talvez alguma falha ou mentira do entrevistado. Vocês acham que isso pode manipular alguma informação? Vai, pessoal. Bem, eu acho que não necessariamente você manipula a informação, mas você mostra ela com uma outra expressão que vai efetivamente passar a sua opinião. Mas, por outro lado, tem que equilibrar, que tem que ter um cuidado, principalmente quando você está usando recursos gráficos com a imagem da pessoa, para você também não ser ofensivo, porque você está veiculando isso, às vezes, em grandes jornais, grandes revistas, que vão circular por aí afora. E isso é a imagem da pessoa, tem tudo a ver tanto com a reputação dela como dignidade. Então, sim, acho caricatura super válido, mas tem que ter um certo limite. E eu não acho que seja uma espécie de manipulação, talvez tipo uma influência do espectador em pensar aquilo, mas não necessariamente uma manipulação, porque ele sabe que aquela é a opinião do programa, que aquela é a opinião do CQC, ele sabe o que está sendo veiculado. Se ele concorda ou não, ele vai pensar e ter análise crítica sobre isso.
Eu acho, inclusive, que deixa mais explícito a opinião, ao invés de você pegar um texto em que essa opinião esteja difundida ali, assim, você não consegue perceber exatamente. Eu acho que é bom, conforme a Ju falou, tem que ter um limite, mas, assim, de passar essa influência explícita, das pessoas saberem até que ponto que você concorda ou não concorda. Sem contar que essa questão, né, de você manipular, ela tem dos dois lados. Tem do lado que já é estabelecidamente jornalístico também. Você vê a Veja, por exemplo, volta e meia, faz uma montagem com uma foto, por exemplo, lembrei agora falando aquela do Lula, né, quando saiu o Lula, aquela questão da bebida e tudo mais, saiu o Lula lá, sei lá, com os barris de vinho. Enfim, isso aí também é uma manipulação da imagem e está explicitando bastante o caráter editorial da Veja. Agora, será que isso deixa de ser jornalismo? Por que, de repente, com o CQC não é, com a Veja é? Ou então, será que os dois não são ou são? Acho que... Porque quando, assim, você tem a opinião editorial do veículo explícita e você vê que o CQC é um programa que, assim, demonstra, pelo menos, assim, pelas reportagens, pelas matérias que produzem, uma preocupação e um direcionamento mesmo, assim, para o interesse público, realmente, com sinceridade, assim, pelo bem da sociedade mesmo, sei lá, eu acho que a gente fica mais explícito justamente porque eles explicitam a opinião deles, né? Assim, tá mais, como é que eu posso dizer, eles têm uma linha editorial mais tá explícita mesmo. Agora, veículos que na sua infografia mocam ou mostram mais determinadas informações, acho muito pior, né? Assim, você, na sua forma de diagramar uma matéria, você pode realmente, assim, preconizar uma informação ou outra. E a maioria dos veículos de comunicação que a gente tem aí na grande mídia, nos jornalões, a gente vê isso de forma clara. Então, eu não sei o que é pior, né? Você fazer isso de uma forma explícita, sincera, na cara mesmo, ou você ficar escondendo sua opinião editorial e deixar subentendidas determinadas informações, né? A sociedade inteira está se lascando por isso, né? Só queria, talvez, fazer uma pergunta baseado nessa questão que a gente está discutindo da parcialidade, que isso acaba sendo um dilema muito grande para o jornalista. Mas pensando um pouco no que o Vinícius estava falando no início, sobre que tem pessoas não jornalistas participando de um contexto de jornalismo híbrido, que é o Radicais Livres, se você não seria o jornalismo híbrido fruto de novas inovações tecnológicas ou recuperação de coisas que atualmente não são tão visíveis, sei lá, sarais, fanzines. Quem está fazendo jornalismo híbrido hoje em dia? São os jornalistas ou são os cidadãos? Olha, eu vou dar minha opinião, não sei se é o correto, mas pelo menos é o que eu observo. A sociedade, e talvez agora fique um pouco mais evidente isso pela facilidade que é você abrir um blog na internet, escrever o que você quer, é você poder comentar, mesmo não sendo jornalista, sobre economia, sobre esporte, sobre saúde, sobre o que está acontecendo na sua cidade. Essa questão, o cidadão agora está tendo, não sei se está tendo mais poder, mas pelo menos está tendo mais ferramentas para exibir. Então, a gente acaba chegando um pouco atrasado em duas discussões. Se quem faz jornalismo é só quem tem o diploma e se o jornalismo e o entretenimento eles podem se misturar. São questões que não adianta a gente discutir porque já estão acontecendo. Desde a década de 60, essa mistura um pouco de jornalismo com entretenimento, deixar aquela notícia que muitas vezes você precisa passar porque é uma necessidade da população ficar sabendo, das massas ficarem sabendo das novidades e acrescentar isso o tempero do entretenimento para tornar aquilo mais interessante para um público maior ainda. Então é uma coisa que os grandes meios de comunicação ficaram para trás por muito tempo e agora eu acho que eles estão chegando mais perto disso. É óbvio que em alguns segmentos assim ninguém quer ver talvez um repórter engraçadinho fazendo uma matéria com político no Jornal Nacional. Isso pode causar uma estranheza tão grande que aquele público que estava acostumado com aquele tipo de receita não vai nem chegar mais perto, ou então vai acreditar que está descaracterizado e não vai dar mais a importância que a notícia merece, vamos dizer assim. Se ele está achando que a notícia está engraçada demais ou está diferente demais, crítica demais do que ele está acostumado a ver, ele pode estranhar, então ele pode rejeitar aquilo. Mas certos programas como o CQC, eles buscam um público mais jovem que está acostumado com isso,
ou pelo menos se não está acostumado, ele procura isso.